Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou. Glória a Deus. Nós aprendemos aqui mais cedo sobre o que é ter um pai, sobre o que é como relacionar com Deus como pai. Interessante que, como eu também nunca tive um pai presente, eu tinha dificuldade de me relacionar com Deus como pai, porque eu não conhecia a figura de pai. Então eu não sabia o que era, sentar no colo do meu pai, eu não sabia o que era receber um carinho do pai, eu não sabia nada de pai, nada sobre pai. Mas o meu pai, ele queria se relacionar comigo. E aí ele colocou uma pessoa dentro de mim que me ensinou. Ele colocou uma pessoa dentro de mim que começou a me ensinar e a caminhar e a relacionar com um pai de verdade. Essa pessoa chama-se Espírito Santo de Deus. Eu quero compartilhar com você aqui nessa tarde sobre essa pessoa maravilhosa chamada Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós do Ministério Ouvir e Crer conhecemos e aprendemos muito sobre o poder do Espírito. Orar em outras línguas para edificação pessoal, orar em outras línguas para revelação. Mas muitas vezes temos dificuldade de entender qual é o papel do Espírito Santo em mim. Como me relacionar com o Espírito Santo? Como eu me envolvo com o Espírito Santo? Quem Ele é, afinal de contas? Nesse papel todo, nesse projeto todo que Deus traçou para a minha vida. Quem é esse homem? Porque muitas conhecem Jesus, muitas conhecem Deus, poucas se relacionam com o Espírito Santo de Deus. Primeiro, querido, Ele é uma pessoa. O Espírito Santo, Ele é uma pessoa que mora dentro de nós. A palavra de Deus diz que Jesus, Ele era guiado pelo Espírito. Jesus, Ele andava no poder do Espírito. Jesus era uma pessoa que vivia nessa terra totalmente envolvido com o Espírito Santo de Deus. Em Lucas 4,14, diz assim: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama percorreu por toda a circunvizinhança. Então Jesus, Ele andou no poder. Jesus, Ele estava cheio do poder do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que quando João batizou os discípulos, enquanto João batizava, ele dizia que um viria em seu lugar, e ele não batizaria com água, mas com o Espírito.
Espírito. E tudo isso se cumpriu aqui na palavra de Deus. E quando Jesus veio, Jesus disse: olha, é o seguinte, eu estou no meio de vós, mas em pouco tempo não me vereis mais. Por pouco tempo, tornar-me a ver. O que Jesus estava falando? Olha, eu serei retirado do meio de vocês, mas fique tranquilo que por pouco tempo eu voltarei. Então, querida, o Espírito Santo, a partir do momento que você nasceu de novo, esse Espírito, ele passou a fazer morada dentro da sua vida. A palavra de Deus diz que Ele é o nosso amigo, que Ele é o nosso ajudador, que Ele é o nosso consolador, que Ele é o nosso amigo pessoal. E eu quero fazer uma pergunta: quantos aqui têm amigas? Quem aqui fala: pastora, sinceridade, eu não tenho amiga? Pode levantar a mão. Quem aqui não tem uma amiga, uma pessoa que você converse, que você não converse, que você não... Quem não tem amiga? Todos têm amigas. Você já viu tanto que é bom estar com a amiga? Muitas vezes nós falamos coisas para a amiga que nós não falamos para a mãe nem para o pai. Tinha coisa demais que eu falava para minhas amigas, eu contava nunca para minha mãe, nunca. Não tinha coragem de contar para minha mãe. Mas eu tinha amiga que ela sabia de tudo que acontecia comigo. Eu ficava triste. Ai, amiga, você não acredita que aconteceu. Amiga, você não sabe. Amiga, te contar novidade. Amiga é bom demais, né, gente? Só que o que acontece? Muitas vezes, naturalmente, nós pegamos a nossa amiga e fazemos dela a principal pessoa importante, confiamos, depositamos, né, nossas alegrias, as nossas tristezas. Nós colocamos tudo na amiga, confiamos na amiga. E tem amigas que elas não são tão fiéis. Não é verdade? É a tal da amiga traíra. Amiga falsa. Aquela amiga que você achava que era amiga. E de repente ela contou o seu segredo para outra amiga. Que tinha outra amiga que contou para outra amiga. E de repente todo mundo da escola sabia o que você estava passando. Você: não, mas não é possível, eu confiei em você. Não, mas eu contei só para minha amiga. Pois é, mas não era para você falar. Ouça. Eu quero que você passe a entender hoje o papel do Espírito Santo na sua vida. Não apenas como Deus, porque Ele é Deus, mas como um amigo fiel, que nunca vai te decepcionar, que nunca vai contar seu segredo para ninguém, que nunca vai te deixar sozinha, que nunca vai falhar com você. O Espírito Santo, Ele tem essa lealdade com Ele. Então a primeira coisa que o Espírito Santo ele vem fazer em nós, não é derramar o seu poder, não. Porque muita gente pensa, né? Nossa, eu quero o Espírito Santo, eu quero o poder de Deus, eu quero o poder de Deus, eu quero andar no poder, amém, é isso que você vai fazer mesmo. Mas, o Espírito Santo, ele foi colocado, ele foi entregue a todos. Primeiro, para ser o teu consolador, para que você nunca se sinta sozinha. Segundo, Ele quer te guiar a toda verdade.
Aqui a palavra de Deus em João. João, capítulo 14, versículo 16, diz assim: E eu rogarei ao Pai, Jesus falando, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre com você, o Espírito da verdade. O Espírito da verdade. Querida, ouça, o Espírito Santo de Deus nunca vai permitir que você ande no engano e na mentira. Quando nós temos um relacionamento com o Espírito Santo, nós sempre somos guiados à verdade de Deus, nós sempre somos guiadas à palavra de Deus, nunca somos enganadas. Quem anda no engano é quem não ouve a voz do Espírito. Quem anda no engano é quem não anda segundo a voz do Espírito Santo no seu interior. Ah, pastor, então aquela voz que eu ouço e às vezes eu fico pensando, quem está falando comigo? É quem? É o Espírito Santo. Às vezes você está em um momento onde você vai ficar irada, e aquele momento você vai pecar, e aquele palavrão sai, sua, aí uma luzinha vermelha acende, e quando aquela luzinha vermelha acende, querida, é o seu amigo dizendo, olha, não é esse caminho que eu tenho para você. Não é esse caminho que eu preparei para você. Então, primeiro, o Espírito Santo, ele é consolador. O Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. E aqui a palavra de Deus fala que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita em vós. Ele está em vós. Então, querida, ouça, você conhece o Espírito Santo de Deus porque ele habita em você. Ele é o seu consolador. Não tem como você andar com o Espírito Santo de Deus e você viver na mentira. Eu já tive muitas experiências com o Espírito Santo. O papel do Espírito Santo é te levar a viver uma vida, é te adornar como noiva, é te preparar para o noivo Jesus. Um dos papéis dele na sua vida é esse. Um dos papéis do Espírito Santo de Deus é te deixar como noiva imaculada, sem mancha, sem ruga. É te lavar, é te purificar, é te levar para dentro da verdade da palavra de Deus, te preparando como noiva de Cristo. Esse é o papel do Espírito Santo de Deus dentro de você. Então, quando eu começo a me relacionar com o Espírito Santo, como meu amigo, ah, querido, tudo muda. Quantas vezes eu falo, Espírito Santo, me ensina isso, 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 isso. Quantas vezes eu ia fazer prova, eu não sabia nada. Eu não entendia aquela conta, eu não entendia aquele negócio, eu sentava. E eu falava, Espírito Santo de Deus, me ajuda. E ali a mente de Cristo era revelada dentro de mim. Não sabia como tirava nota boa na prova. O Senhor me guiava. Então um dos papéis do Espírito Santo é que Ele é seu amigo. Ele te guia a toda a verdade. Ele é o teu consolador. Ele te prepara como igreja gloriosa para se encontrar com o noivo Jesus. Esse é o papel do Espírito Santo de Deus. Agora, qual o outro papel do Espírito Santo de Deus? Está em Atos 2:4. Mas vós recebereis poder.
vós recebereis poder. A palavra de Deus aqui, eu disse que Jesus, ele andava no poder do Espírito. A partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo, o mesmo poder que operava na vida de Jesus, passa a operar através de nós. E nós recebemos poder. Ouça, há poder de Deus na sua vida. Yes. Sou a super poderosa. Não é a super poderosa da televisão, não. É daqui mesmo. Então, ele não quer apenas te guiar, ele não quer apenas te consolar, ele não quer apenas ser seu amigo, confidente. Ele não quer apenas saber os seus segredos. Ele quer derramar sobre você um poder sobrenatural, aonde você tocar as suas mãos, aonde você liberar as suas palavras, aonde você pisar, tudo vai mudar. Eu era uma garota, porque agora eu não sou tão garota mais. Muito, muito, muito dependente de amigas. Muito, muito e muito dependente de amigas. Mas interessante que o Senhor permitiu com que eu me frustrasse um pouco com algumas amigas. Aí você pensa, mas aquela menina é traíra, aquela amiga que eu pensei que era assim, aquela amiga não é verdadeira. Ouça, Deus não quer que você coloque a sua dependência emocional em pessoas. Deus não quer te fazer manca. Deus não quer te fazer uma pessoa emocional a ponto de viver dependendo da sua amiga, aonde você, tudo que você faz tem que ser com a amiga, porque eu era assim. Se eu fosse no shopping comprar um sapato, eu não conseguia comprar sozinho. Fulana, vamos comigo, Betana, vamos comigo, amiga. Se fosse tomar um sorvete, amiga. Se fosse amiga. E o Senhor foi permitindo que todas as amigas fossem tiradas de perto de mim. E um dia eu entrei numa crise de alma terrível. E eu falei, Deus, eu não tenho nenhuma amiga, eu sou sozinha. E eu entrei numa crise de alma. Eu falava, por que eu estou sozinha? Por que eu não tenho amiga? Aí sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Porque você deixou o seu amigo pessoal para buscar amigas no mundo e depender emocionalmente delas. Por isso que eu tirei, porque a sua dependência não são suas amigas, a sua dependência vem de mim. Então eu era feliz se eu estava com a amiga, porque se eu tivesse com a amiga eu estava muito bem. Então se eu não estou com a amiga, eu não estou muito bem. Ouça, amigas são de Deus, são demais, mas há um amigo mais do que especial, mais do que importante, mais do que fiel, mais do que pessoal dentro de você, um Deus, um ser chamado Espírito Santo de Deus, que nunca vai falhar com você. E vou te contar algo, ele tem ciúmes de você. O Espírito Santo de Deus, ele passou a ter ciúmes de mim, porque à medida que eu deixava de ter tempo com ele, à medida que eu deixava de conversar com ele, de me relacionar com ele, eu passava a depender de amiga, e amiga pra cá, e amiga pra lá. Ai, que
aconteceu isso, é amiga, que aconteceu aquele outro, é amiga. E eu passei a viver totalmente, emocionalmente dependente de pessoas. Querida, Deus nos fez dependente dEle. Você não depende de pessoas para ser feliz. Você não depende de amiga para ser realizada. Você não depende de aprovação de ninguém para ser. Você depende dEle, que é tudo em você. Quando eu descobri isso dentro de mim, eu precisei viver um dos momentos mais difíceis da minha vida. E há muitos anos depois, o Espírito Santo me mostrou todo o processo dele na minha vida, me tirando pessoas. Ele permitiu uma pessoa entrar na minha vida. Faz favor, Lohane, vem cá, meu amor. Ele permitiu uma pessoa entrar na minha vida e eu me apoiava. Permitiu outra pessoa entrar e eu me apoiava. E eu literalmente andava assim. Amiga, dependente. Amiga, amiga, amiga. Ai, para a escola, amiga. Ai, para casa, amiga. Ai, para a igreja, amiga. Ai, fazer isso, amiga, amiga, amiga. Aí foi vindo. Ai, o pastor. Esse pastor é bom demais. Ai, essa pastora é boa demais. Eu fui colocando. E eu passei a ser uma pessoa totalmente dependente de pessoas para viver uma caminhada com Deus. Então eu tinha pastor, eu tinha pastora, eu tinha amiga. E o Espírito Santo foi tirando o pastor, foi tirando a pastora, foi tirando a amiga, foi tirando outra amiga. E certa vez eu tive uma visão comigo mesma. Você já teve visão com você? Eu estava intercedendo e orando, o Espírito Santo abriu a minha visão espiritual. E de repente eu estava com muitas muletas. Tanto do lado de cá quanto de cá. E cada passo que eu dava, uma muleta caía. Cada passo que eu dava, uma muleta caía. E aí eu ficava assim, ai, eu não vou dar conta, Jesus, eu não vou dar conta, Jesus. E eu achava que eu ia cair. E ele falava, Araceli, olha para mim. Sou eu quem te sustenta. Sou eu que te guarda. Sou eu, Araceli, quem te cura. Sou eu, Araceli, que te levanta. Sou eu, Araceli, que te faz permanecer na santidade para vencer o pecado. Queridos, e a partir daquele momento, eu não passei mais a ser uma pessoa dependente de homem, dependente da revelação, da profecia. Ai, mas aquela pessoa é mulher de Deus demais, porque ela tem tanta revelação. A maior revelação, o maior profeta dos profetas está dentro de você e de mim. Você não precisa ligar para ninguém, ir atrás de ninguém, subir monte de ninguém para receber uma revelação, nem uma palavra profética. O que você precisa é se relacionar com o profeta dos profetas que há dentro de você. E que você precisa descobrir que ele é o seu amigo pessoal. E nesse momento, quando eu fui me descobrindo sem pessoas, eu comecei a convidar o Espírito Santo para andar comigo. Vocês vão me achar doida, mas eu estou falando aqui. Eu falava, Espírito Santo, vamos no shopping comigo? Sério? Aí ele entrava no carro, sentava na frente, eu começava a conversar com ele. Ai, Espírito Santo, hoje foi difícil demais, o Senhor tem que me ajudar. Porque olha, Espírito Santo, eu passei por isso e por isso, por aquilo. Nossa, Espírito Santo, olha, mas eu tenho vivido isso. E eu comecei a descobrir um caminho de relacionamento.
Eu não tenho uma pessoa que mora em mim que derrama apenas poder, que derrama apenas da presença dele, não. Eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo que está comigo em todo o tempo, que não me rejeita, que me ouve, que me cura, que me levanta, que me sustenta. É um amigo que não me deixa para trás. Não é um amigo traíra, não é um amigo que fala mal de mim, não, mas é um amigo que me prepara todos os dias para me encontrar com meu amado Jesus. Então, Deus é o seu Pai, o Espírito Santo é o seu amigo. O Espírito Santo, a palavra de Deus fala que ele dá testemunha de Jesus. O Espírito Santo é aquele que naquele momento que o Senhor estava projetando a vida da Lohane, aquele momento que o Senhor estava escrevendo todos os dias, olha, tal dia a Lohane vai estar no congresso de princesas. E vai ser assim, 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 assim. Olha, tal dia Lohane vai viver isso, isso. E o Espírito Santo, A palavra de Deus fala que ele perscruta, ele penetra, ele vai no mais profundo, nas profundezas de Deus. O Espírito Santo, ele conhece tudo que você precisa. Toda a informação está nele. Ele é o HD do céu. Agora fui super moderna, né? Ele é o HD do céu. O Espírito Santo, ele sabe tudo que está escrito ao seu respeito. Aí você quer saber, amiga, o que você acha que é você, hein? Pastora, o que você acha que é você? O que eu vou dar na vida? Pergunta para o seu amigo. Eu não sei não, minha irmã. Em nome de Jesus, você vai ser uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. Mas quem sabe o que você será é o Espírito Santo de Deus. Porque Ele estava lá com o Pai. Quando todos os dias da sua vida foram escritos por Ele, todos os dias o Espírito Santo, Ele estava acompanhando todo aquele processo, vendo todo aquele processo e sabe o que é o problema? É que nós falamos com quem não entende. Nós falamos com quem entende de coisas naturais. Nós queremos conhecer de coisas passageiras, de coisas naturais essa terra. O Espírito Santo de Deus, Ele conhece. E Ele discerne, e Ele revela das coisas espirituais. Você quer saber o seu futuro? Você não precisa ir na cartomante. Você não precisa ir num profeta. Você quer saber o seu futuro? Vai para Ele. Pergunta para o Espírito Santo. Quantas vezes eu viajei com o Espírito Santo? E Ele abria minha visão, eu me via em multidões. Eu me via pregando. Eu era pregadora? Não. Nunca tinha pegado o microfone. Eu apenas dançava no ministério. E foi no momento que eu dançava no ministério que eu fui para Barretos ministrar com o Ministério Ouvir e Crer. E eu lembro certinho o dia que o Espírito Santo abriu minha visão. E eu comecei a me ver pregando para um monte de gente. E eu falava, não, mas isso não é para mim não. Não, mas eu estou doida. E eu cheguei na minha amiga, na época, que estava comigo, era a pastora Valéria, irmã do pastor Hebe. Ela estava nessa viagem comigo. E eu falei, amiga, eu tive uma visão agora muito doida. Acho que foi minha alma purinha. Nada a ver comigo. Eu sou da dança. Contei para ela. Ela falou assim, Deus vai te levantar. Você é uma profeta. Você está doida? Eu? Menina, que é isso? Nunca na vida que eu vou pegar o microfone. Ela falou, você vai ser uma profeta. Muitos anos se passaram. Eu vou dizer para você
mais de 15 anos se passaram. Mas uma vez que o Senhor dá uma palavra para você, pode passar céus e terra, mas a palavra dele não passa. Ela permanece para sempre, ela cumpre até o dia dele voltar. Ela cumpre o propósito pelo qual ele a designou na sua vida. Então eu conheci esse Espírito, eu conheci o Espírito Santo como meu amigo. Eu me relacionei com o Espírito Santo como meu amigo. De passar a conversar com Ele, a dizer tudo. Queridas, ouça, o Espírito Santo é a única pessoa que você fala tudo o que você quer, sem ser rejeitado, nem um momento por Ele. Tudo que você quiser falar com o Espírito Santo, você pode falar. E a palavra de Deus diz que Ele veio também para derramar o seu poder sobre nós. E sereis cheios do Espírito Santo de Deus. Além de amigo, o Espírito Santo de Deus, Ele te revela e Ele te dá o poder. Ele permite com que você anda no poder de Deus. Ele permite com que você se relacione com Ele não apenas no âmbito das suas emoções, mas Ele permite que você se relacione com Ele também no âmbito espiritual. Ele te guia toda a verdade, Ele te guia a palavra, mas Ele também derrama o poder dEle sobre a tua vida, para tudo que você fizer, o sobrenatural acontecer. Como, pastora? Através da oração em outras línguas, que é uma linguagem sobrenatural. Quando nós recebemos Ele, nesse momento, nós recebemos essa capacidade de falar em outras línguas. Porque a linguagem dele já é depositada dentro de você. Então ouça, você pode falar em outras línguas. Quantos aqui não são batizados no Espírito Santo? Quem aqui não é? Hoje vocês serão. Porque a palavra de Deus fala que Ele deu a todos, e a todos deu-lhes o poder. Não falou, mas é só aquela, não, eu gostei da cara dela, ela vai receber, ela vai orar em línguas. Não, essa não, essa vai, não. E a todos deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E todos foram cheios, quero falar outro versículo, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Todos aqui, todas vocês serão cheias do Espírito Santo de Deus. E à medida que você se entregar ao Espírito Santo, à medida que você passar a orar em outras línguas, aí eu não estou falando do momento que você conversa com Ele, como eu conversava muitas vezes, e até hoje eu converso. Fala para Ele, Espírito Santo, o negócio aqui não está muito legal não, você me ajuda, porque estou precisando. E o Espírito Santo fala, fica tranquila, Araceli, estou com você, vai dar tudo certo. Ele fala da maneira que você entende, tá? Se é Ele comigo, tá bom? Ele fala de uma maneira que você entende. E naquele momento, eu passar a entender e ouvir a sua voz. Mas também tem um momento, que quando eu começo a chorar, balando, rouba, canta, rá, riando loba, sindarama, sindereco, roba, landorô. Quando eu começo a me entregar hora após hora a Ele, orando no Espírito, orando em outras línguas, eu começo a permitir com que Ele construa dentro de mim uma morada para Deus. E a partir do momento que eu começo a chorar, balando, rouba, canta, rabaçou, eu começo a ser revestida de poder, eu começo a ser revestida de autoridade, e nada pode impedir com que eu avance nele. Porque à medida que você começa a se entregar ao Espírito Santo de Deus, orando em outras línguas, minha irmã, ouça, não tem nada que possa te parar.
É o que a pastora Juliana falou hoje de manhã. Você sai da linha de trás e você vem para a linha do meio e você fica dentro de Deus. Não é que você se acha além, porque você não passa a achar que você consegue, não. Você fica na total dependência dele. E ele ali vai te guiando na palavra, te dando direção, te guiando na maneira de agir, na maneira de falar. E você já não fala mais da maneira que você falava, de qualquer jeito. Mas ele começa a te temperar dele. Ele começa a te envolver dele. E você fica tão parecida com o Espírito Santo. Você fica tão parecida com ele, que você passa a ser uma pessoa doce. Porque o Espírito Santo, ele é doce. Fala comigo assim: o Espírito Santo é doce. O Espírito Santo é santo. O Espírito Santo, ele é verdadeiro. Amém? Então eu gostaria de te convidar, primeiro, a aprender a se relacionar com esse Espírito. Aprender a se relacionar com essa pessoa, entendeu? A conversar com ele. Às vezes aquele momento que você ia ligar para sua amiga, passar um zap, ou que você ia passar um áudio, você vai falar: não, eu vou conversar com o Espírito Santo. E você passa então a conversar com o Espírito Santo, e toda aquela dúvida, vem um conhecimento de Deus, vem a verdade de Deus, e toda aquela dúvida que você tinha passa. E a verdade começa a ser revelada para você. A palavra começa a ser revelada para você. Hoje eu tenho amigas, muitas amigas, muitas amigas. Só que eu não sou uma pessoa totalmente dependente de amigas. Eu sou uma pessoa curada, que me relaciona com as amigas saudável, que tem um relacionamento saudável, que não tem um relacionamento doentio, de possessão. Não, ela é minha amiga. Aí sua amiga tem outra amiga. Não, você não pode ser amiga dela, só minha, viu? Porque não tem isso, né? É só na minha época que tinha isso. Era, gente. Era só na minha época que tinha isso. Que uma amiga ficava com inveja da outra, porque tinha outra amiga. Hoje tem isso ainda? Tem? Pois é. O Espírito Santo vai mudar isso dentro de você também. Amém? Quantos querem serem cheios do poder de Deus? Fique em pé. Aquelas que ainda não oram no Espírito Santo, que não oram em outras línguas, fique aqui à frente, vem aqui. Eu quero orar com você. Quem aqui não ora em outras línguas, vem à frente. Isso. Vem à frente. Isso, vem à frente. Gostaria de chamar todas as intercessoras. E eu quero dizer para você que hoje você tem um amigo chamado Espírito Santo de Deus. E você tem um poder que está acima de muita coisa, que mora dentro de você. E esse poder do Espírito, ele vai te levar a viver um sobrenatural de Deus. Aonde coisas naturais que a sua família passa, você será chamada para orar, você será chamada para interceder, você será chamada para resolver situações, porque haverá uma unção sendo derramada sobre a tua vida. Amém? Feche os olhos. Gostaria de chamar as intercessoras para a gente estar orando com as meninas. Feche os olhos, comece a orar em outras línguas. Rabalabaraba shorelabalaye. Ore em outras línguas.
Comece a se relacionar com seu amigo Espírito Santo. Comece a se relacionar com Ele como amigo agora. Comece a orar e a falar em outras línguas. Está em ti. Rabalabarabachô. Rialabalando roba canta raba sorranda lá. Diga: o que eu preciso está em ti. A tua glória é o meu lugar. Eu quero mais. Quem olhar em teus olhos não será mais o mesmo. Encontrou teu amor. Quem olhar em teus olhos não será mais o mesmo. Encontrou teu amor. Eu olhei pra ti, Senhor. Que eu preciso está em ti. A tua glória é o meu lugar. Eu quero mais. O que eu preciso está em ti. A tua glória é o meu lugar. Eu quero mais. Quem olhar em teus olhos não será mais o mesmo. Encontrou teu amor. Quem olhar em teus olhos não será mais o mesmo. Encontrou teu amor. Eu olhei pra ti, Senhor. 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 A tua presença é o meu lugar. A tua presença é o meu lugar. E a tua presença é o meu lugar. A tua presença é o meu lugar. E a tua presença é o meu lugar. 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 Teu olhar me conquistou. Eu não posso viver sem tua presença. Teu olhar me conquistou. Eu não posso viver sem tua presença. Teu olhar me conquistou. Eu não posso viver sem tua presença. Teu olhar me conquistou. Eu não posso viver sem tua presença. Teu olhar me conquistou. Eu não posso viver sem tua presença. Levante suas mãos. Se entrega ao Espírito Santo de Deus, que Ele está formando Cristo em você. Ele está começando a lavar as suas vestes. Há um processo sendo realizado dentro de você. E esse processo tem sido de limpeza, tem sido de poder. Teu olhar me conquistou. Eu não posso viver sem tua presença. Teu olhar me conquistou. E a tua presença é o meu lugar. E a tua presença é o meu lugar. Tua
presença é o meu lugar, e a tua presença é o meu lugar. Balabalabashora, balabacantorro, balabarabashora, balabalabacotorro, bashô. Riala balabarabashora, balabalabashora, teu olhar me conquistou. balabarabashô. Rieta raba cantorro, bacanta raba, riandorô. Ria cotiora, balabashora, balala. Ria catora. Presença, teu olhar me conquistou. Eu não posso viver sem tua presença. Teu olhar me conquistou. Eu não posso viver sem tua presença. Teu olhar me conquistou. Eu não posso viver sem tua presença. Balabashô, riando roba conquistou. Eu não posso viver sem tua presença. Teu olhar me conquistou. Balabalabashora, balacantorra, balabalabashô. Ria balabarabashora, balabarabashora, balacantorro. Ore, busque o Espírito, busque dele, busque da presença dele, que ele está te lavando, ele está te curando, ele está te lavando, ele está te guiando à presença dele. Ria balabalabashora. Teu olhar me conquistou. Eu não posso viver sem tua presença. Teu olhar me conquistou. Eu não posso viver sem tua presença. Teu olhar me conquistou. Eu não posso viver sem tua presença. Teu olhar me conquistou. Eu não posso viver sem tua presença. Babashora, balabalabashô. Ria balabalabashora, bacantorro, balabalabashô. Sem tua presença, teu olhar me conquistou. Eu não posso viver sem tua presença. Teu olhar me conquistou. E a tua presença é o meu lugar. E a tua presença é o meu lugar. Santo. Rabalabashô, rabacanto, rabacanta, rabashô. É o meu lugar, e a tua presença é o meu lugar. Balababashô, rabacanta, rabashô. Riabalabarabacontorrobaçô. Riabacantarabaçô. A unção do Espírito Santo de Deus nesse lugar como fogo, para queimar tudo aquilo que não vem de Deus, para queimar o pecado, para queimar tudo aquilo que não vem de Deus. Tudo que o mundo plantou dentro de você está sendo arrancado agora. Rabalabalabaxô, riabalababaxô. O Senhor levará vocês por essa terra, o Senhor levará vocês às nações como herança, para levar as boas novas. Jovens que andarão no poder de Deus, jovens que viverão milagres, jovens curadas. Riabalabarabaxô, rabalabarabaxô, rabalabarabaxô, riabalabarabaxô. Tua presença é o meu lugar, e a tua presença Roba canta raba chora balabara cantará. Roba canto roba canta raba cantará. a tua presença é o meu lugar, e a tua presença é o meu lugar, e a tua presença é o meu lugar, a tua presença é o meu lugar, a tua presença é
presença é Haramachandarama tio roba canto roha basandara. Yasarabalababa cantaraba soraba. Yachorabalabala cantaraba quando roba sorabalandara. Eu não posso viver sem tua presença. Teu olhar me conquistou. Eu não posso viver sem tua presença. Teu olhar me conquistou. Eu não posso viver sem tua presença. Teu olhar me conquistou. Eu não posso viver sem tua presença. Teu olhar me conquistou. Eu não posso viver sem tua presença. O teu olhar me conquistou. Eu não posso viver sem tua presença. Teu olhar me conquistou. Tua presença é o meu lugar. E a tua presença é o meu lugar. E a tua presença é o meu lugar. Balabalabachora, balabalabachora, balacantarabaço. Riamba cotorro, balabalabala. Preciso estar em ti, a tua glória é o meu lugar. Eu quero mais. O que eu preciso está em ti, a tua glória é o meu lugar. Eu quero mais. Quem olhar em teus olhos não será mais o mesmo. Encontrou o teu amor. Quem olhar em teus olhos não será mais o mesmo. Encontrou o teu amor. E eu olhei pra ti, Senhor. 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 E a tua presença é o meu lugar. 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 Teu olhar me conquistou. Eu não posso viver sem tua presença. Teu olhar me conquistou. Eu não posso viver sem tua presença. Teu olhar me conquistou. Eu não posso viver sem tua presença. Teu olhar me conquistou. Eu não posso viver sem tua presença. Teu olhar me conquistou. Eu não posso viver sem tua presença. Teu olhar me conquistou. Eu não posso viver sem tua presença. Teu olhar me conquistou. Eu não posso viver sem tua presença. Teu olhar me conquistou. Eu não posso viver sem tua presença. Teu olhar me conquistou. Eu não posso viver sem tua presença. Teu olhar me conquistou. Eu não posso viver sem tua presença. O teu olhar me conquistou. Eu não posso viver sem tua presença. Teu olhar me conquistou. A tua presença é o meu lugar. A tua presença é o meu lugar.
tua presença é o meu lugar. A tua presença é Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Santo Espírito, Abrace a pessoa agora do seu lado. Abrace a pessoa do seu lado. Antes de tudo, o Senhor quer te dizer algo. Os homens fizeram muitos projetos para vocês, mas filha, eu te escolhi. Vocês foram separadas e escolhidas por mim para viver a minha presença. O Senhor está separando você e vai haver uma unção sobre a tua vida. E você vai permanecer horas e horas e horas na presença de Deus. Você vai ficar horas e horas orando em outras línguas. Você vai ficar horas e horas meditando na palavra. Você vai ter uma sede como nunca você teve. Você vai ter uma fome de Deus como nunca você teve. Essa fome está neste lugar. Fome por Jesus. Fome por Jesus. Fome por Jesus. Fome de estar na presença dEle. Anseio de estar na presença dEle. Amá-lo. Rabalabarabalababaxô, rabalabarababaxô. Rabalabalabaxô, rabalabalabaxô. Ouça. Há uma roda de fogo neste lugar. Há um círculo de fogo neste lugar. E esse fogo é fogo do Espírito que queimou tudo que o mundo plantou dentro de você. A paixão por mulheres, a paixão pelo mundo, pelo pecado, está queimando agora na sua vida. E o mundo não terá mais lugar na sua vida. Você não vai mais desejar o mundo, mas você vai ter nojo do pecado. Rabalabalabalabachô, rabalacantarabaxô, rabalabalabalabachô, rabalacantará, rabalabalabalabachô. Receba, 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 receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba, oh, receba, 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 receba em nome de Jesus. Paixão, 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 paixão por Jesus, paixão por Jesus, paixão, paixão. Diga: Senhor, eu te quero, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, a tua presença. Eu desejo, Senhor, a tua presença.
Você é a menina dos olhos de Deus. Você é escolhida. Você é separada. Você é amada. Você é desejada por Ele. Levante suas mãos. Levante suas mãos. Diga: quero provar o quão real é a tua presença. Quero provar o quão real é tua presença. Quero provar a tua glória e bondade. Quero provar o quão real é tua presença. Quero provar a tua glória e bondade. Quero provar o quão real é tua presença. Quero provar tua glória e bondade. Quero provar o quão real é tua presença. Quero provar a tua glória e bondade. Quero provar o quão real é tua presença. Quero provar a tua glória e bondade. O Espírito Santo, Ele sempre vai te conduzir para Deus. O Espírito Santo, Ele sempre vai te conduzir para Jesus. Então, no momento mais difícil que você estiver, comece a orar em outras línguas. Comece a buscar o Espírito Santo de Deus, que Ele te levará para dentro do Pai. Você vai experimentar e vai ter experiências com Jesus através do Espírito Santo de Deus. Amém. Hoje à noite você terá um momento profético. E saiba que é o Espírito Santo que vai te conduzir para o noivo. No momento que você for conduzida, lembre-se dele. Vá orando em outras línguas. No momento que você for sendo conduzida, vai orando em outras línguas. Quantos lembram que ontem, quando o Rodrigo falou que ele não sabia como conversar com a Tamires, que ele tinha dificuldade, ele não sabia conversar com a Tamires, ele não sabia puxar assunto com ela, ela também não sabia. E eu fiz muitas vezes o papel do Espírito Santo entre os dois. E ele chegava em mim e falava: pastora, mas eu não sei falar com ela, eu não sei como. E aí eu falava: olha, faz assim, assim. Por que que eu falava? Sabe por quê? Porque eu conhecia a Tamires mais do que o Rodrigo. O Espírito Santo conhece você. O Espírito Santo conhece você. Quando o Rodrigo falou: mas como que eu vou falar com ela, mas que assunto? Na hora eu lembrei, porque a gente compartilhava muito da palavra, a gente ficava horas conversando da Bíblia. Eu falava: conversa da palavra com ela, fala de Bíblia com ela, que ela vai falar com você.
que resultou? Um casamento. Ouça, o Espírito Santo, à medida que você se entregar a Ele, Ele vai revelando o segredo do seu Pai para você. E Ele vai te conduzindo ao noivo Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe sua vida. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor?